Deus abençoe, queridos. Que alegria estar aqui nessa noite. E é com muito temor e tremor. Eu chego aqui hoje, assim, a minha oração para esse encontro foi, várias vezes, o que o Senhor colocou no meu coração é que o Senhor nos surpreenda. Que o Senhor nos surpreenda. Todos nós temos a nossa rotina, o nosso dia a dia, e às vezes nós, sem percebermos, começamos a achar que é só aquilo. E precisamos estar num local como esse, com irmãos de várias localidades, irmãos com experiências distintas no Senhor, para que juntos o Senhor possa expressar a sua glória, o seu amor, a sua misericórdia. Então, a minha oração é que, para que o Senhor nos surpreenda, a Bíblia fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo de Deus tem muito para nos falar aqui através de tantos irmãos queridos, tanto que virão à frente, quanto aqueles irmãos que a gente vai almoçar juntos, que nós oraremos juntos de manhã, que vamos louvar ao Senhor e vamos nos abraçar. Gente, o Senhor não tem limites. Nós é que muitas vezes limitamos aquilo que o Senhor quer fazer. E eu fui muito abençoado quando eu vi o vídeo lá do Vince falando sobre esse retiro, e aí ele falou sobre esse texto base, como esse tema para o nosso retiro, como que eu pude meditar sobre esse tema e como que o Senhor foi me relembrando muitas coisas. Mas hoje eu queria falar com vocês apenas sobre a primeira parte desse tema. O texto diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, o qual ele comprou com o seu próprio sangue. O primeiro verbo ali, eu posso falar assim, a primeira ordenança ou um preceito é: atendei por vós. Sabe quando perguntaram ao Senhor Jesus qual é o maior dos mandamentos? E ele fala sobre amar o Senhor com toda a força, com todo o entendimento. Mas aí daqui a pouco ele fala, e o outro, de igual modo, amai o teu próximo como a ti mesmo. Esse atendei por vós, em outras versões fala assim, olhai por vós, portanto, cuidem de si mesmo, cuidem de vocês mesmos. Como está você em relação a isso? Quando eu olho para todos os irmãos e não olho para mim, e não olho para o Senhor, às vezes eu posso ficar um pouco cansado. O Senhor é o nosso renovo. Eu preciso cuidar de mim mesmo, sobre vários aspectos. Eu poderia falar de cuidar da saúde, praticar exercícios, a disciplina do sono. Hoje eu estou com
68 anos. Mas, sabe aquela história que está história não, que está na Bíblia, que nós somos templo do Espírito Santo, amém? Mas eu descobri que aos 47 anos, eu estava me lixando para isso. Eu era obrigado a fazer um check-up, todo ano, porque se eu não fizesse o check-up, eu não ganhava o bônus. Então, um requisito fundamental para ganhar o bônus era fazer um check-up. Eu tinha que fazer um monte de exames. E até os 47 anos, eu comia feijoada toda sexta-feira, é doce, é salgado, é um monte de coisa, e tudo dava ótimo, tudo certo nos meus exames. Aí, eu falei 47, mas foi aos 46. Aos 46 anos, quando eu fui fazer o check-up, deu tudo errado. Triglicerídeo, glicídios, tudo que é sídios aí, deu tudo fora da da do da meta lá. E o meu histórico familiar não é dos melhores. Meu pai faleceu aos 51 anos. Meu irmão faleceu aos 41 anos. Tudo esse negócio de pressão alta, AVC, essas coisas todas. E aí, no final, ainda tive que ir lá no médico, que fez questão de ler todos os meus exames. E aí, não, isso foi aos 46. Sabe, aos 46 eu não tive a obrigatoriedade de ir nesse médico. Sabe o que eu falei? Eu falei assim: "Gente, trocaram de laboratório esse ano. Esse laboratório não presta". E continuei na minha vida, servindo ao Senhor, mas completamente desregrado. Mas aos 47 anos estava pior ainda. Mas aí a empresa, sabendo que a gente não estava levando muito a sério, nos obrigou, contratou um médico para ler os exames na nossa cara, falar de tudo e tal. E aí o médico me colocou lá para baixo. Eu tive vontade de sair dali e já fazer o plano funerário do jeito que ele falou para mim. E aí ele falou assim para mim: "Gilberto, você tem 2 caminhos: tomar vergonha na cara ou tomar remédio a vida toda". Aí eu já quebrado, eu falei assim: "Doutor, ainda dá tempo de tomar vergonha na cara?". Ele falou: "Claro que dá". Gente, eu tomei vergonha na cara e comecei a, na prática, entender que o templo do Espírito Santo precisa ser cuidado. Antigamente eu pregava sobre isso e eu descobri que eu estava pregando uma coisa que eu não estava vivendo. Deus teve que usar um incrédulo para trazer uma verdade para a minha vida, que eu precisava cuidar do meu corpo, que é templo do Espírito Santo. Tudo isso tem o seu valor, é importante, dê até esse testemunho, mas hoje eu queria falar de 2 assuntos que o Senhor tem falado ao meu coração, que agora saindo do corpo, vamos falar do nosso espírito, da nossa alma. E um versículo que tem tudo a ver com esse atendei vós, é Mateus 11, 28 a 30, que diz assim: "Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve".
Gente, eu sou daquele tempo que a gente ia para as praças pregar, levava lá um violão e levava uma caixa de som que fazia um monte de barulho lá, inclusive transmitia a nossa voz. Cada ar livre era um imprevisto, era uma luta, mas que muita gente se convertia. Deus me deu graça para muitas vezes lá no Rio, na Cinelândia, lá na Praça Sans Penha, em vários lugares lá, tá pregando o evangelho e muitas pessoas se converteram. E esse texto, "Vinde a mim", eu pregava somente, eu pensava que esse texto era somente para os incrédulos. E um dia o Senhor falou que esse texto também é para mim, que ama o Senhor, que conheça o Senhor. E eu quero, assim, com muita firmeza, falar que esse texto é para cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Cansado, é triste, é aflito, é aborrecido, é fatigado. E aí eu comecei a perguntar ao Senhor, o que nos tem cansado? Aqui está cheio de presbíteros, líderes de localidade, irmãos que acompanham lá no grupo caseiro. E aí o Senhor começou a me falar algumas coisas que nos cansam. Uma delas é quando vocês sabem que a obra de Deus pode nos cansar? Quando nós transformamos a obra de Deus num ativismo. Quando a gente faz da obra uma rotina, que eu acordo, já sei o que fazer, já tenho o meu planejamento, mas na rotina chega uma hora que cansa. A obra de Deus precisa ser fruto daquilo que o Espírito Santo nos direciona. Amém, queridos? Eu preciso ouvir o Espírito Santo. Cada manhã que eu acordo, eu preciso colocar a minha agenda diante do Senhor. Eu não sei se acontece com vocês, mas de vez em quando, isso que eu estou falando para vocês, eu me esqueço porque mal saio da cama, vou olhar o WhatsApp ou recebo um telefonema. Sabe aquelas coisas emergenciais que acontecem e que daqui a pouco vem uma, vem duas, vem três, e você nem pensa. Daqui a pouco terminou o dia, você fez um monte de coisa. Você tratou o emergencial, mas não teve um tempinho para dar uma parada, falar com Deus, e de repente o Espírito Santo diz assim: isso que você fez, você não precisava ter feito, você poderia ter ligado para Fulano. Aquele assunto que você foi tratar, você não precisava ter gasto tanto tempo. Por que você não ligou para Beltrano? A obra pode nos cansar quando nós assumimos a posição de Salvador. Salvador, queridos, é só o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas muitas vezes nós queremos salvar a todos e nos perdemos no cansaço. Eu preciso não ser assaltado pelas emergências. Eu preciso, diante das emergências, saber qual é a vontade do Senhor. Se tem mais alguém que eu possa contar.
Eu preciso aprender a não sair desvairadamente no primeiro telefone que toca. Porque tem coisas que outros irmãos podem me ajudar. Sabe outra coisa que tem cansado também? Uma coisa que a gente fala muito: falta de perdão. Gente, está lá em todo fundamento que a gente estuda: arrependimento, confissão de pecados, pedir ou conceder perdão. Eu não sei se é só comigo, mas pedir perdão dói lá dentro. Mas quando nós pedimos, dá uma libertação, dá um alívio, a gente sente verdadeiramente a alegria do Espírito Santo em nós. Mas quando nós não achamos esse lugar para pedir perdão, a gente fica pesado, queridos. Sabe, cheguei aqui hoje e já abracei vários irmãos. Sabe a coisa mais gostosa? É a gente poder olhar cada irmão nos olhos. Gente, nós somos irmãos. E eu tenho que olhar para o Marquinho nos olhos do Marquinho. Eu tenho que olhar para o Marquinhos e sorrir, porque eu vejo o Senhor na vida dele. Você sabe que nas nossas congregações, às vezes nós verificamos que irmãos estão desviando o olhar quando contempla o outro. Sabe o que é isso? Tem alguma coisa que está dividindo eles. Se eu não puder olhar o meu irmão nos olhos, tem alguma coisa que precisa ser consertado. Senão, daqui a pouco, eu vou estar cansado. Eu tive uma experiência muito marcante antes de me reunir aqui nas casas. Eu era pastor de uma denominação e um dia um irmão me afrontou, mas me afrontou que em plena salão de festa lá do templo, a gente ficou nariz com nariz. Ele me enfrentou e eu o enfrentei. Graças a Deus os diáconos chegaram rápido. E aí aconteceu uma das piores coisas. O pastor presidente pegou esse irmão, levou ele para a sede. Queridos, não tem ceia pior do que você saber que você e o teu irmão não estão bem. Graças a Deus. Um dia ele me ligou, conversamos, pedi perdão a ele, ele me pediu perdão, eu pedi a ele. E o perdão, queridos, a gente sabe disso, mas na hora H a gente precisa relembrar. Ele é unilateral. Perdão é, meu irmão, me perdoa porque eu fiz isso, isso, isso.
Eu não posso falar, eu fiz isso, porque também você, né? Não, eu falo de mim. Eu falo de mim, de mim. E a mesma coisa ele. E quando o perdão é real, o perdão é verdadeiro, a gente volta. Voltei a frequentar a casa dele. Ele voltou a frequentar a minha casa. Porque houve perdão. Se houve perdão, houve restauração da comunhão. Perdão, esse é o perdão de Deus, que fica realmente a cura. Eu estava cansado por falta de perdão. Estava me consumindo lá dentro. E sabe o que aconteceu? Aprove a Deus, ele, um rapaz que com 40 e poucos anos, aprove a Deus. Eu não sei se foi um ano, se foi um ano depois, aprove a Deus levá-lo para si. Vocês imaginam o quanto que o inimigo ia trazer de acusação na minha mente? Se o Senhor chama aquele irmão e eu ia falar, por que eu não o procurei? E o inimigo ia trazer um monte de acusações na minha mente. Hoje eu quero falar para vocês. Hoje é dia de perdão. Dia de pedir perdão, dia de conceder perdão, para que você fique aliviado. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aliviar é tirar o peso sobre nós. O peso foi colocado na cruz, mas muitas vezes nós trazemos para nós. A outra parte desse versículo é o tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Porque o vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, pode ser uma questão emergencial. Mas como eu não vou me cansar novamente? Preciso aprender com Jesus. E para eu aprender de Jesus, eu preciso me render. Eu preciso me render. Queridos, quando eu estou em luta, a luta passa uma semana, passa um mês. Chegou no segundo mês, eu já aprendi. Você ora, você jejua, você pede os irmãos para orarem por você, é imposição de mãos, gente. Mas quando eu vejo tudo isso e nada acontece, o que eu tenho aprendido é parar e perguntar: Senhor, o que tu está querendo me ensinar? Gente, quando nós fazemos essa oração sincera, o Espírito Santo mostra muita coisa que ele quer nos ensinar. Esse é um exercício que nem sempre seria tão bom que quando você está numa luta assim, o Senhor mandasse um profeta, e de vez em quando manda, para falar, ó, Deus está falando isso, que eu preciso te entregar. Mas às vezes não acontece isso. Às vezes, o Senhor quer te deixar sozinho, porque é sozinho que você vai ter melhores condições, se você quiser, se você deixar,
que você vai ouvir a voz de Deus. Antigamente, quando eu estava passando por uma luta, e eu ligava para fulano, o telefone estava ocupado. Mandava um recado para ciclano, passava 10 horas, ele nem via lá o WhatsApp. Se eu não achava ninguém, sabe o que vinha na minha cabeça? Pois é, na hora que eu mais preciso, não tem ninguém para me ajudar. Mas essa chave já foi virada há muito tempo, porque eu aprendi que quando eu não encontro ninguém, não é que todos me abandonaram, não. É que Deus quer falar diretamente comigo. Deus quer falar diretamente comigo. É hora de eu parar de reclamar, parar de murmurar, buscar um canto, me aquietar e falar: Pai, fala comigo. Espírito Santo, traz discernimento para minha mente. E ele fala conosco. Fala conosco. Esse ano eu vou fazer 38 anos de casado, em outubro. E eu falo, irmãos, eu vou fazer 38 anos de casado, amo a minha esposa e estamos casados por causa do Senhor. Quando nós casamos, a consciência que eu tenho é que eu feri muito a minha esposa. Minha esposa gosta muito de shopping. Gente, quem me conhece sabe que eu gosto de correr. Eu já corri uma vez uma maratona, gosto de correr meia maratona, mas eu não sei o que acontece comigo, que eu entro no shopping, em 5 minutos eu estou cansado, estou esgotado. Gente, shopping para mim é uma luta. E quantas vezes nisso eu fui grosso com a minha esposa. Minha esposa gosta de uma vitrine. Pô, mas você já me mostrou isso 10.000 vezes. A gente não veio aqui para comprar tal coisa? As piores brigas que eu tive com a minha esposa foi no shopping. No sábado e no domingo tinha reunião. Eu, sem vergonha aqui, ia para a reunião como se não tivesse acontecido nada. Eu não sei se eu tinha 10 anos de casado ou 15 anos de casado. Eu trabalhava, minha formação em engenharia, então eu viajava muito a trabalho, às vezes minha esposa ficava uma semana, 2 semanas eu viajando. Mas aí, um dia aconteceu um evento de louvor lá numa cidade, lá em Londrina, no Paraná, e o William, a Luciana chamaram a minha esposa Adriana, que sempre transitou bem nessa área de louvor, e pela primeira vez foi ela que viajou. E Londrina, eles foram de carro, é longe, foram para Campinas, ficaram lá, foram uma semana fora. Queridos, eu passei 2 dias sem dormir. Sabe por quê? O Espírito Santo tirou para trazer flashes na minha memória de todas as grosserias que eu tinha feito com a minha esposa. Foi me mostrando, sabe o túnel do tempo? Eu vendo, eu vendo.
Gente, isso não é testemunho, isso é um testemunho. Mas foi tanta coisa. Coisas bobas. Nunca traí minha mulher, nunca agredi, mas Jesus me colocou no lugar de amá-la como ele e cuidar dela como ele cuida da igreja. É sobre isso que eu estou falando. É sobre isso. Quando ela voltou, saímos. Eu passei, ela já não aguentava mais. Passei 3 meses pedindo perdão a ela. Cada hora que eu me lembrava, sabe aquele dia que eu fiz isso, fiz aquilo, me perdoa. Chegou uma hora e falou, Gil, eu não estou aguentando mais. Eu falei, mas eu preciso passar a limpo. Sabe por quê? Quando o Senhor fala conosco, o mínimo que eu tenho que fazer é obedecer. Eu tive que me render. Eu tive que me render. Eu me aposentei em novembro de 2022, ano lá da pandemia. Aí você está trabalhando, gestionando um monte de gente, de repente você está em casa. Aí você quer fazer 5S em casa, quer fazer plano de ação em casa, você aquilo que você não fez a vida toda, você quer fazer. Só que a esposa já está ali há 30 anos fazendo as coisas do jeito dela. Sabe o que aconteceu comigo? Comecei a me irar. Graças a Deus, enquanto eu comecei a me irar, ela começou a orar. E aí, sabe quando você não reconhece? E aí eu tive uma experiência lá no encontro dos legendários, em que um dia que eu estava subindo uma montanha, em que eu estava cansado, extenuado, e quando cheguei lá em cima, poderia ser na montanha, poderia ser aqui, poderia ser na minha casa, poderia ser em qualquer lugar. No meu caso foi lá. Não gosto de ficar assim, que só de um jeito. Deus nos fala no banheiro, Deus nos fala. Deus falava comigo em pé no trem assim, ó, trem de Caxias. De repente, do nada, o Espírito Santo me revela que realmente eu estava me deixando dominar. Qualquer coisa me deixava irado, porque você está acostumado a ter o teu canto, o teu dia a dia, de repente a rotina muda, você já não tem tanto controle como tinha, e você quer fazer alguma coisa, e qualquer coisa que te contraria, te deixa irado. Naquele dia, mais uma vez, eu tive que pedir perdão a Deus e chegar em casa, pedir perdão à minha esposa. A ira nos cansa. A ira nos consome quando não há arrependimento, quando não há discernimento e a gente continua a nossa vida. Tomai sobre vós o meu jugo. Jugo é aquela canga, aquele negócio de madeira que se coloca em 2 bois, ou talvez em 2 cavalos. Normalmente eu vejo com boi. Dizem que normalmente coloca um boi mais experiente e um menos experiente, para o mais experiente guiar o outro. O jugo de Jesus não é uma canga, mas ele quer estar vinculado conosco, no nosso dia a dia, nas coisas práticas da nossa vida. Ele não quer que eu fique cansado nem sobrecarregado. Que nessa noite todos nós possamos assim meditar
e ver o que que nos tem cansado. E se você pedir ao Senhor para te mostrar, Ele vai te mostrar. A outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre ouvir a voz de Deus. Eu não vou ler aqui, mas sabe aquele versículo que está lá em Gênesis, que que Abel trouxe uma oferta lá o que era importante para ele, trouxe das primícias, e Deus se agradou de Abel e da sua oferta. E Caim trouxe lá do fruto da terra, e Deus não se agradou nem de Caim, nem da sua oferta. Eu vou pular essa parte, eu sei que tem muita coisa para falar sobre isso, mas eu queria trazer para vocês 3 conversas de Deus com Caim. Ali não foi Deus falando assim com o meu interior, com o meu espírito, foi Deus falando diretamente para Caim. Caim, se procederes bem, você não vai ser aceito. Caim se lixou. Daqui a pouco ele vai e mata o irmão. Aí Deus chega lá, Deus que sabe de todas as coisas, pergunta assim: Caim, onde está o teu irmão? E Caim fala assim para Deus: é muita cara de pau. Eu sou tutor, sou responsável pelo meu irmão. E aí Deus traz um castigo para Caim. E sabe o que o Caim faz? Reclama do castigo. Ele tem 3 conversas com Deus. E ele resiste a Deus as 3 vezes. Tem gente que não ouve a palavra de ninguém. Quando alguém fala com ele, ele fala assim: quem esse cara pensa que é? Eu sei das falhas dele, eu sei que ele não é essa cocada toda. Tem gente que gostaria que um anjo viesse falar com ele. Mas Caim foi o próprio Deus que falou com ele. E ele se lixou. Aí é fácil a gente falar mal de Caim. Mas vocês sabem que nós podemos agir da mesma forma? Porque limitamos tanto a Deus, que Deus fala conosco e a gente só aceita se for para nos validar. Uma das coisas que precisamos aprender é que Deus não tem nenhum compromisso em nos validar. Ele tem compromisso com a sua palavra. Ele não tem compromisso em me validar, porque ele é pai e ele quer que eu aprenda dele. Não adiantou nada. Caim nunca ouviu a voz de Deus. Agora tem outro texto, e aí eu fico pensando, como estava o coração de Caim? Ele estava querendo algum tipo de reconhecimento. Isso é outra coisa que nos cansa. Toda honra, toda glória a Jesus. Quando eu acerto, eu sou simplesmente um servo que não fez nada mais que a obrigação. Caim, quando viu que Deus se agradou de Abel, por que ele não se agradou de mim? Por que ele não recebeu a minha oferta? E Caim nunca, pelo menos olhando a Bíblia, nunca voltou para o Senhor. Triste isso, né?
você pode conversar com Deus e não acontecer nada na tua vida. Que o Senhor nos livre de tal coisa. Já Jonas, Jonas ouviu a Deus. E sabe o que que ele fez? Justamente o contrário do que Deus falou. Sabe por quê? Porque ele conhecia Deus e sabia que Deus era clemente e misericordioso. Que ele, na verdade, Jonas queria o juízo de Deus para o povo de Nínive. E ele sabia que se chegasse lá e o povo se arrependesse, Deus não ia cumprir o juízo que tinha falado sobre aquele povo. E por causa disso, ele não foi. A gente precisa deixar o Senhor sondar os nossos corações, porque no cansaço nós perdemos um pouco a noção da graça e da misericórdia de Deus. E a gente começa a agir no legalismo, na nossa razão, do jeito que eu entendo que deve ser. Eu preciso ouvir a Deus para agir com graça e misericórdia. Senão eu vou cansar os irmãos, porque eu sempre tenho razão. Gente, me perdoe, eu falo muito de mim mesmo, mas é que sou assim. Mas as maiores besteiras que eu fiz, eu tinha certeza que eu estava certo. E porque eu tinha certeza que estava certo, não consultei ninguém. Nas nossas certezas, nós provocamos tragédias, porque nós precisamos, acima de tudo, ouvir a voz de Deus. Deus nos fala pela sua palavra, nos fala através de uma mensagem como essa, nos fala através dos conselhos, nos fala através da comunhão dos santos. Não há carreira solo no reino de Deus. Não há autossuficiência no reino de Deus. Atendei por vós. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Graças a Deus. Ouvir a voz de Deus, gente. Vocês vão rir dessa. Sabe aquele versículo, Salmo 139, versículo 24, se eu não me engano, que diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu, de vez em quando, lá em casa, a turma acorda um pouquinho tarde. Normalmente eu acordo umas 6 horas por aí. E aí eu tenho um tempinho lá para ficar sozinho na sala. Meu apartamento é pequeno, não tem escritório, não tem aquele quartinho. Meu quartinho é a sala mesmo, quando está todo mundo dormindo. E eu penso 2 vezes antes de fazer essa oração, porque todas as vezes que eu paro com calma e falo: sonda-me, ó Deus, e vê se há algum caminho mau. Há coisas que eu choro, mas teve um dia, gente, é triste, mas aconteceu.
Eu orei, e aí olha, gente, veio assim, ó, rapidinho no meu pensamento. Você precisa devolver a Bíblia da Claudete e a camisa do Botafogo que você pegou emprestado com fulano e não devolveu. Assim, gente, desse jeito. Era uma Bíblia de Jerusalém, que quando eu estava lá na denominação que eu fazia parte, a esposa do pastor Paulo Brito me emprestou, que a gente era professor de escola dominical. Eu gostei tanto da Bíblia que fui ficando, consultando, e me esqueci que ela não era minha. Aí, um dia, e uma vez eu fui com. Eu não tinha camisa do Botafogo, fui num jogo, já tinha 20 anos, tá, gente? Assim por aí. Fui num jogo e o irmão me emprestou a camisa do Botafogo, eu voltei para casa, a camisa estava lá. Vocês imaginam uma coisa dessa? E aí eu liguei lá para Claudete, Claudete, é Gilberto, tudo bem? "Ô, tudo bem, e tal. Claudete, estou te ligando, porque você me emprestou, sei lá, foi em 2007, gente, já estava há 3 anos atrás, você me emprestou há 20 anos atrás, aquela Bíblia de Jerusalém está comigo, eu vou aí te devolver. Gilberto, eu nem me lembro disso, mas já que você vai me devolver, vem aqui num domingo, participa da reunião com a gente. E aí ligo lá pro outro irmão, fulano, sabe aquela camisa do Botafogo toda velha que você emprestou? Está aqui em casa, eu preciso te devolver. Nem se preocupe com isso. Mas, gente, eu fiquei tão aliviado. Passei a limpo, gente. Trouxe luz. Vocês imaginem que o Espírito Santo é capaz de uma coisa dessa? Ele fala conosco. Quando a gente para e ora a Ele, fala com Ele, fala comigo, sonda, Senhor, o meu coração. E quantas mudanças que ocorreram em mim, quantos pedidos de perdão que o Espírito Santo falou ao meu coração. Você precisa procurar fulano. Sabe essa história de não olhar nos olhos que eu falei para vocês? Quando eu tenho dificuldade de olhar alguém nos olhos, eu já sei. Senhor, o que está de errado? Graças a Deus, com Paulo foi diferente. Ele cai do cavalo, não, nem cai lá no chão, a gente fala cai do cavalo, não está nem escrito cavalo lá, né? A gente fica acrescentando coisas, ele cai no chão. E aí, ele olha assim, aquela luz. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele não coloca desculpa. Não, não é nada disso, não. Não é contigo. Fica cego. E aí o Senhor fala: olha, eu vou te mostrar o quanto convém que você sofra pelo meu nome. Ele aceita esse chamado. E no final, o dia que o Senhor fala que ele vai ser oferecido como libação, como sacrifício, ele fala uma das coisas, queridos, que é uma das coisas que eu mais penso. Essa eu faço questão de ler. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Mas eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo não estava cansado. Paulo estava sendo injustiçado, todos tinham abandonado ele. Demas, tendo amado o mundo, se foi.
todos me deixaram. Paulo mostra a reconciliação, fala: chama Marcos, Lucas, porque me é útil para o ministério. Que coisa linda! Ele, em algum momento que a Bíblia não diz quando, ele se reconcilia com Marcos. E aí, quando ele pensa, aprove a Deus que ele tivesse consciência que era chegado o momento dele. Nesse momento não teve acusação. Nesse momento houve paz. Ele não estava cansado, não estava sobrecarregado, não estava ansioso, ele estava em paz. E ele fala: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. A minha oração é o que o Senhor fale tremendamente conosco aqui nesses dias, para que nós avancemos na carreira, que no combate a gente não murmure e que, acima de tudo, a gente guarde a fé. Feche seus olhos. Peça o Espírito Santo para falar contigo. Aleluias. As coisas que Ele quer que mude, as coisas que Ele quer que sejam transformadas na tua vida. Fala, Espírito Santo, sonda o meu coração e vê se há algum caminho mau. Não se espante se hoje, quando você estiver dormindo, Ele falar contigo. Eu tenho tido essa experiência. Eu não sei se é sonho, não sei se é revelação, não sei se é visão, mas quantas e quantas vezes eu estou dormindo e o Senhor, do nada, mostra situações que eu preciso tratar, que eu preciso obedecer. Que esses dias aqui sejam dias que você tenha experiências com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, que você nunca teve. Que seja um marco na tua vida. Senhor, louvado, glorificado seja o teu nome, Pai. Nós te bendizemos, Senhor, pela tua presença em nosso meio, Senhor. Por esses dias que estaremos aqui, Senhor, recebendo de ti através da vida dos irmãos, Senhor. Que o Senhor opere poderosamente, Senhor. Aleluia, Jesus. Trazendo quebrantamento, Senhor. Quebrantamento que nos leve à rendição, Senhor. Que nos leve a voltarmos atrás, Senhor. Quebrantamento que abra os nossos olhos para aquilo, para a atitude, situações que precisamos deixar o Senhor operar nas nossas vidas. Senhor, clamamos a Ti pela unção do Espírito Santo. Teu reino não é comida nem bebida, mas paz, justiça, alegria no Espírito Santo. Que essa alegria seja transformadora, seja exuberante na nossa vida. Senhor, coloque um cântico novo nos lábios daqueles que estão aqui, mas por um acaso estão se sentindo abatidos, tristes,
cansados. Renova as forças. Coloca um cântico novo. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Amém, Gilberto. Obrigado. Obrigado, Gilberto. Que o Espírito Santo fale aos nossos corações através de sonhos,